Quero dar as boas-vindas para você também que nos assiste e nos acompanha online. Seja bem-vindo, que Deus possa falar com você através dessa palavra. Se você puder compartilhar esse vídeo para abençoar outras pessoas, fique à vontade. Vamos entrar na palavra hoje e continuar a série de mensagens, maturidade. E hoje é a quinta mensagem dessa série. Eu vou pregar mais duas mensagens além de hoje a respeito desse tema. E depois vem o aniversário da nossa igreja. Quem está animado para o aniversário da nossa igreja? Amém? Vai ser um tempo de festa, de celebração aqui, em nome de Jesus. Você é meu convidado, você que é um convidado especial hoje, é meu convidado a estar aqui no dia 31 para celebrar a Jesus junto conosco, 9 anos de Oxygen. Mas vamos lá, hoje nós estamos dando continuidade nessa série sobre maturidade. E semana passada eu preguei a quarta mensagem dessa série, que teve por tema Comece Bem e Termine Bem. Quem estava aqui comigo na semana passada? Amém? Glória a Deus, tenho certeza que você foi edificado por essa palavra. Nós falamos aqui sobre a importância de voltar ao primeiro amor. Como Jesus escreveu aquela carta para Efésios, para a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, e alertou que aquela igreja tinha muitas obras. As obras delas eram consideráveis, porém ela tinha deixado o primeiro amor. Jesus chama a atenção para esse tempo, para mim e para a sua vida também para isso. Então eu preguei essa mensagem semana passada. Se você perdeu, eu te convido aí no YouTube, no Spotify, ouvir essa mensagem. Tenho certeza que você será edificado. Algo que eu disse aqui que gerou bastante repercussão durante essa semana foi a pergunta que eu fiz: se Jesus escrevesse uma carta para você hoje, o que ele diria? Eu fiz essa pergunta durante a mensagem, repeti ela por algumas vezes, e isso ficou muito latente para muitas pessoas. Pessoas me marcaram nas redes sociais, me mandaram mensagem falando como isso estava confrontando e testificando no coração delas o que essa pergunta causou dentro do seu espírito. Então foi algo que impactou essa mensagem e fica essa pergunta até hoje para nós: se Jesus escrevesse uma carta para mim e para você, o que ele diria nessa carta? Amém? Mas vamos dar continuidade na nossa série de mensagens. E hoje eu quero ler com vocês, antes de iniciar a mensagem, o texto base dessa série. Quantos aqui já decorou o texto base? Pastor Sandro, Simone, algumas pessoas aqui no meio da igreja, muito bom. Mas vamos lá, eu pedi para você decorar, hein? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, cadê na projeção? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Uou! Essa mensagem é uma verdade que está viva para nós até os dias de hoje. Mas hoje, quero deixar ela em parênteses e eu quero falar com vocês a respeito da vida de duas famílias. Na verdade, especificamente sobre duas mulheres da Bíblia. O nome delas, Isabel e Maria. Duas mulheres importantes no Novo Testamento, onde a história delas fizeram total diferença para os nossos dias. Hoje nós vamos continuar falando a respeito dessa série sobre maturidade, mas eu quero falar com vocês, aproveitando que hoje é Dia das Mães, quero falar um pouquinho sobre o tema como a maternidade pode deixar uma mulher madura, pode amadurecer uma pessoa, pode amadurecer uma mulher, e quais princípios espirituais nós podemos extrair a respeito disso. Quais são os princípios espirituais que nós podemos coletar através dessa experiência? Como eu havia dito, nós iremos falar sobre duas mulheres, Isabel e Maria, duas mulheres fundamentais para o Novo Testamento. Uma é mãe de João Batista, a outra é mãe de Jesus. E por isso o tema da mensagem hoje é maturidade, o código da promessa. Sabe, a Bíblia diz que
Quando Deus cria o homem, cria a mulher, de repente acontece o que acontece lá no Éden, o homem cai, a mulher cai em pecado, e as coisas começam a sair talvez, entre aspas, do controle. Mas Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, Ele talvez reconfigura a rota, e começa a partir dali uma nova história para a humanidade. E o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 20, vai nos dizer sobre a primeira mulher, a mulher que foi, na verdade, a mãe de toda a humanidade. Olha só o que o texto diz. Assim, Adão deu à sua mulher o nome Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade, ou seja, a primeira mãe que existiu. Mãe de toda a humanidade. Algo que me chama a atenção nesse texto, e eu não sei se você sabe, mas algo curioso foi revelado pela ciência há alguns anos atrás. 38 anos atrás, no ano de 1987, aconteceu algo espetacular, e eu vou falar para você, não é o meu nascimento. Muito bom, Nico. Por mais que nós tenhamos nascido no ano de 1987, não foi isso e não é sobre isso que eu quero dizer. Mas no ano de 1987, um estudo feito pela Universidade da Califórnia revelou que há um traço único em todo ser humano, herdado diretamente pela mulher, e esse traço é chamado de DNA mitocondrial materno. Ou seja, DNA de Eva, também conhecido por alguns cientistas. O saudoso professor Adalto Lourenço, um físico cristão brasileiro, ele sempre citava esse estudo em suas palestras, onde ele ia ministrar, defendendo que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e a veracidade, a verdade da palavra de Deus como absoluta. Sabe, esse estudo foi realizado coletando material genético de várias pessoas por todo o mundo. Aborígenes, pessoas africanas, russos, alemães, brasileiros, orientais, americanos, coletaram material genético de pessoas espalhadas por todo o mundo e chegaram a uma conclusão: todos nós somos descendentes de uma única mulher. Algo que a Bíblia já relatava há muitos anos atrás, centenas de milhares de anos atrás, a Bíblia já trazia essa verdade, e cientistas puderam comprovar isso através desse estudo. Isso porque a estrutura molecular, a estrutura nuclear, melhor dizendo, deste DNA, só pode ser reproduzida a partir da mulher. Conseguiram encontrar esse traço genético comum entre todas as pessoas que foram feito esse estudo, e concluindo-se que toda a humanidade tem esse mesmo traço genético devido à diversidade de pessoas que foram estudadas. Ou seja, todos partiram a partir de uma única pessoa, comprovando que a Bíblia é verdadeira. Eu não sei se você está entendendo, mas se eu fosse você, eu já dava um glória a Deus aí, porque o teu Deus é um Deus verdadeiro, é algo que Ele não simplesmente fez, mas Ele permitiu que a ciência descobrisse o quanto é verdade a sua palavra. Sabe? E por que eu estou dizendo isso? Sabe? Por que eu estou cantando isso para você hoje? Para te dizer que Deus é tão cuidadoso comigo e com você, que os traços da criação estão no meu e no seu DNA. Os traços da criação estão no nosso DNA. Deus teve o cuidado de revelar, implantar isso nas nossas células, naquilo que está dentro de nós, dentro do nosso organismo. E olha como acontece, para que você entenda e fique um pouco mais simples para você. Uma menina, ela nasce e cresce em um lar onde, em 99% dos casos, o que acontece quando ela é criança? Ela é incentivada a brincar de boneca. Uma menina, ela nasce e daqui a pouco ela já começa a entender, e a primeira coisa que ela faz é pegar uma neném no colo e começar a brincar de boneca. É mentira ou é verdade?
praticamente todos os lares acontece isso. E veja, da onde vem isso? Quem ensinou isso para a criança? Quem ensinou isso para uma menina, talvez de 2, 3 anos? Quem pode ensinar isso? Sabe da onde vem isso? Da origem, do início. Está plantado dentro de você. Está plantado dentro de nós, porque é a originalidade de Deus sendo refletida na minha e na sua vida especificamente como mulher, na minha vida especificamente como homem, sabe? Agora veja, todo o processo de maternidade nasce ainda quando essa menina é uma criança. Agora a pergunta que fica, uma criança tem capacidade de cuidar de outra criança? Sim ou não? Não, claro que não. E aqui talvez vai ficar um pouquinho mais clara a mensagem para você a respeito de maturidade. Sabe por que muitas coisas são tardias na minha e na sua vida? Porque presente sem responsabilidade não é presente. Presente sem responsabilidade é irresponsabilidade. Sabe, eu tenho uma filha de 15 anos. Talvez, se eu olhasse na minha conta bancária, eu teria dinheiro para comprar um carro dela. E se eu não tivesse, eu teria crédito para fazer isso. Só que eu posso fazer isso para ela? Não, porque ela não está madura o suficiente. Ela não chegou à fase de receber esse tipo de presente. Quem está entendendo que Deus está falando comigo e com você aqui hoje? Às vezes tem presentes que ainda não chegaram na minha e na sua vida, sabe por quê? Porque não chegou o tempo da maturidade ainda. Eu e você não estamos maduros para lidar com isso muitas vezes. Sabe por que Deus muitas vezes não entregou para mim e para você isso? Porque não está maduro, porque não amadureceu, porque ainda não é o tempo, não passou-se a fase necessária. Agora veja algo, uma gestação é composta por quantos meses, igreja? 9 meses. A medicina inventou uma técnica até para a mulher sentir menos dor. É verdade ou não é? Aplica-se uma hack, corta a barriga, uma cesariana, tira a criança, sente bem menos dor, não sente? Quem passou por isso aqui? É bem menos dolorido, não é? Talvez o processo de recuperação seja mais tardio, mas é menos dolorido. A medicina descobriu isso e conseguiu aplicar isso. Também tentaram deixar o parto um pouco mais bonito e a mulher sentir um pouco menos de dor, ficar menos ansiosa, que é o parto natural. A mulher entra em trabalho de parto e tem pessoas ali à sua volta para apoiar esse momento, um momento que mudou talvez aquela situação de dor, muitas vezes que a mulher passa, e passou a ser um pouco mais leve esse processo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Sabe, na verdade eu vou te falar algo. Sabe o que não inventaram ainda? Sabe o que não conseguiram realizar ainda? Adiantar o processo do tempo. A medicina não consegue adiantar o processo do tempo. Uma criança, ela está madura entre 38 e 42 semanas, 9 meses. E sabe o que acontece muitas vezes? Se uma criança, ela não está madura ainda e ela nasce prematura com 6, 7 meses, ela tem complicações sérias em sua vida e o que pode acontecer? Ela pode vir até a óbito. Demora-se muito mais tempo para ir para casa quando acontece isso. Só que também, da mesma forma, quando nasce prematuro, quando nasce atrasado, tardio, o que acontece? Corre-se o risco da criança perder a vida. Corre-se o risco de não só a criança perder a vida, assim como também a mãe. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje? Sabe, não tente adiantar o que é processo, mas tenha cuidado para também não atrasar o que é processo de Deus na sua vida. Não tente adiantar, não tente colocar muitas vezes a sua ansiedade à frente daquilo que Deus tem para você. Mas tome cuidado para não estar atrasado
porque tanto um quanto o outro pode ser prejudicial para a sua história. Quem está entendendo a mensagem? Sabe, se você adiantar demais, nasce imaturo. Se passar do tempo, a criança corre o risco de não sobreviver. Sabe o que acontece muitas vezes na minha e na sua vida? Existem áreas na minha e na sua vida que às vezes está adiantado demais. Parece que nós estamos correndo contra o tempo. Em outras áreas parece que está atrasado demais. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Eu tenho uma palavra do céu para você. Ei, aquilo que está adiantado ou que está atrasado, Deus está começando a colocar no tempo certo. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu espírito. Que o Senhor comece a colocar no tempo certo na sua vida, na sua história, na sua família, amém? Falando sobre maternidade e maturidade, me ajuda aqui, gente. Veja o que a Bíblia diz sobre esse casal. E aqui eu entro literalmente na mensagem. Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 7 diz assim, ó: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Sabe o que significa esses dois primeiros versículos? Eles estão, o evangelista Lucas está dizendo que esse casal, tanto o homem quanto a mulher, Zacarias e Isabel, tinham uma linhagem sacerdotal. Ambos, olha o que o texto, versículo 6 vai dizer. Ambos eram justos. O que eles eram, igreja? Eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eram pessoas que estavam dia após dia com sua vida diante de Deus. Porém, todavia, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles já avançados em dias. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Eles não tinham filhos e eles já eram velhos. Eles já tinham passado da fase de ter filhos. Já tinha passado da fase de ter uma criança em sua casa. Zacarias e Isabel, um casal que tinha linhagem sacerdotal. Ambos eram descendentes de sacerdotes. Tinham tudo para serem honrados, tinham tudo para serem completos, mas ainda faltava algo. Não podiam ter filhos. Naquela época não era como hoje, que simplesmente se eu não tenho filho, eu vou e adoto um pet. E muitas vezes o pet acaba substituindo uma criança, trazendo alegria para casa. Não está errado isso. Sabe, mas naquela época não era assim. Quando uma mulher não tinha filhos, a família começava a rejeitá-la. No primeiro ano de casamento, o sogro, a sogra, o pai, a mãe esperavam os netos. Não chegou a criança. No segundo ano de casamento, tem alguma coisa errada com esses dois. No terceiro ano de casamento e sem filhos, provavelmente um dos dois era estéril. E aquilo gerava muito incômodo para quem passava por esse processo. Porque ser estéril naquela época era sinônimo de acabar com a sua descendência. Era sinônimo de ter a tua história acabada em você. Não tinha uma posteridade. Sabe, esse homem e essa mulher, Zacarias e Isabel, eles eram humilhados pela condição que eles se encontravam. Mas algo aconteceu. No tempo certo, no dia certo, Gabriel, o anjo mensageiro, ele aparece a Zacarias. Zacarias, ele não estava simplesmente lamentando, chorando, murmurando, porque não tinha tido filhos. Não, o capítulo 1 e o versículo 9 de Lucas vai nos dizer que Zacarias, ele estava no templo oferecendo sacrifícios ao Senhor. E o texto diz, é bem claro, que enquanto ele oferecia sacrifícios, o anjo aparece a ele. O anjo aparece a ele e começa a falar com Zacarias. Agora veja, algo que eu aprendo com esses dois, algo que eu aprendo com esse casal, sabe o que é?
a forma como você decide passar a fase da provação muda todo o final da sua história. A forma que você decide passar a fase da provação vai mudar todo o final da história. Olha o que o texto diz, Lucas capítulo 1, versículo 13 e 14. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ei, eu tenho uma palavra para você hoje. As tuas orações estão sendo ouvidas, assim como o Senhor ouviu a oração desse homem. Sabe, olha o que o texto vai dizer: não temas, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, a sua mulher, te dará à luz um filho. A quem darás o nome de... Como que era o nome? Como que era o nome? João. Grave esse nome. Você vai entender já já. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Muitos se alegrarão com o seu nascimento. Agora veja comigo, igreja, qual a probabilidade disso acontecer. Uma mulher que era avançada em idade. Uma mulher que já tinha passado o seu período fértil. Qual era a probabilidade disso acontecer? Nenhuma. Sabe qual era a probabilidade, na verdade? A probabilidade era a mesma de um ser humano descobrir o DNA mitocondrial que eu comecei falando aqui no início dessa mensagem. Sabe por quê? Se Deus não fizesse, não acontecia. E se Deus não revelasse, não tinha como conhecer. Ou seja, Deus foi quem fez. Foi Deus quem agiu. Zacarias e Isabel já eram avançados em idade. Eles não tinham mais esperança. E de repente aquela mulher, que já tinha os seus talvez 60, próximo de 70 anos, aparece com o bebê no colo. Mas antes disso, eu quero que você entenda o contexto do que vai acontecer ainda. Lucas capítulo 1, versículo 24 e 25, vai continuar a história dizendo: depois disso, depois que Zacarias sai do templo, e ele vai embora para casa, lá para as montanhas, Isabel, sua mulher, engravidou. E 5 meses depois, e durante 5 meses não saiu de casa, pensando, isso é obra do Senhor. Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. Essa mulher era oprimida pelo povo, sim ou não? Essa mulher era humilhada pelo povo, sim ou não? Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. A fase da humilhação ainda vai passar. Deus tem algo novo escrito para você. Ainda que você não esteja vendo, Deus e o seu plano perfeito ainda fará acontecer na sua vida e na sua história, na história da sua família. Se você crê nisso, agarre essa palavra com fé. Sabe, 5 meses sem sair de casa, sabe por quê? Porque ela sabia que qualquer coisa que acontecesse, quem já foi mãe aqui sabe, os 3, 4 primeiros meses da gestação são os meses críticos. É ou não é verdade? Por isso que ela se retrai. Por isso que ela fica dentro de casa. E olha o que acontece. Ela fica dentro de casa se resguardando, porque ela sabia que qualquer coisa que acontecesse, poderia vir o plano de Deus já por água abaixo. E algo que eu aprendo hoje, a respeito de maturidade, e a respeito das promessas de Deus, para mim e para a sua vida aqui vai o primeiro conselho: guarde segredo. Pastor, como assim? Guarde segredo. Sabe por quê? Não conte a qualquer um o que Deus te deu em segredo. O seu secreto. Não saia contando para as pessoas aquilo que Deus falou com você. Sabe, vai ter coisas que Deus vai falar com você
e vai ficar entre você e Deus. Vai ter coisas que Deus vai falar com você e você vai compartilhar com a sua esposa. Vai ter coisas que Deus vai falar com você, você vai compartilhar com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos e quem sabe com as pessoas de fora. Mas aquilo que é segredo entre você e o seu pai, guarde em segredo no seu interior. Guarde para que no momento certo aconteça e você possa contar o testemunho. Sabe, eu não sei o que possa ser um segredo, o que Deus falou para você. Pode ser um sonho, pode ser um projeto, pode ser um ministério, pode ser algo que Deus está gerando dentro do seu espírito, dentro da sua alma, mas existem coisas que não é para todos ficarem sabendo. Quem está entendendo a mensagem? Sabe, se você ler o texto, você vai ver Zacarias mudo desde o dia em que o anjo apareceu a ele e a Isabel. Você vai ver que ele fica mudo, Isabel fica escondida por 5 meses após engravidar. Agora veja, Isabel não estava nada mais, nada menos grávida de quem? João Batista. João Batista que iria preparar o caminho do Salvador. Ela sabia que aquela gravidez era importante, talvez ela não estava entendendo o propósito, mas ela sabia que era algo de Deus. Deus já havia preparado aquilo, Deus já havia preparado aquele momento, então ela se resguarda, para que nada de mal viesse a acontecer com ela e com a criança. E aqui vai o segundo conselho para você. O segundo conselho é: Deus não está atrasado. Deus não está atrasado. O que para o homem era atraso, para Deus era o seu tempo perfeito. O que para Zacarias e Isabel, sua família, era um atraso da parte de Deus muitas vezes, era Deus colocando as coisas no perfeito tempo. Era Deus colocando as coisas no seu perfeito tempo. Isabel já estava avançada em idade, assim como Sara, esposa de Abraão, assim como Raquel, esposa de Jacó, assim como tantas outras mulheres na Bíblia. Sabe? Mas Deus, no tempo certo, Ele faz acontecer. E algo que a palavra de Deus deixa muito claro para mim e para você: existe uma promessa, existe uma declaração, na verdade, na palavra, dizendo que Deus trabalha no seu cronos perfeito, no tempo perfeito. Isaías 43:13 diz que ainda antes que houvesse dia, Ele já era, Ele já tinha o domínio, Ele já tinha o controle, as coisas não tinham saído do seu controle. Sabe por quê? Porque o tempo está nas suas mãos. E Ele continua dominando esse tempo. Quem está entendendo a mensagem? Eu não sei se Deus está falando com você, mas eu creio que essa palavra está ao encontro do coração de muitas pessoas. O tempo perfeito de Deus para acontecer. Sabe, e aqui entra o que nós estamos dizendo sobre maturidade. Porque qualquer pessoa que entra no tempo da espera, muitas vezes, ela é desafiada a murmurar e reclamar o tempo todo. E a murmuração nos afasta de Deus. Nós somos desafiados muitas vezes, nós somos tentados a reclamar, a murmurar, a dizer: meu Deus, que prova é essa? A reclamar das provas, dos desafios. Mas Deus continua dizendo para mim e para você: o tempo é meu. O tempo é meu, eu tenho tempo nas mãos. Eu continuo no controle de todas as coisas. E algo que eu aprendo com isso, sabe o quê? Não existe amadurecimento sem passar pelo teste do tempo. Não tem como. Se eu colher uma fruta verde hoje, sabe o que vai acontecer? Devia ter trazido uma fruta aqui para representar isso. Sabe o que vai acontecer? Ela vai amadurecer forçadamente. E ela não terá o mesmo sabor de uma fruta que amadurece no pé. Não tente acelerar aquilo que é o tempo de Deus na sua vida, na sua história. Seja maduro para entender que todas as coisas Deus ainda continua no controle. E sabe por que Isabel não fica grávida antes? Porque a gravidez dela era propósito.
A gravidez de Isabel era um propósito de Deus para a sua história. Lucas capítulo 1, versículo 39 a seguir, vai dizer assim, ó: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Só para contextualizar aqui, o mesmo anjo, o anjo Gabriel, havia aparecido a Maria e dito para ela que ela daria à luz a um menino, e o menino se chamaria Jesus. E aí olha o que acontece, Maria sai daquela cidade que ela estava e vai para uma região montanhosa da Judéia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E o texto vai continuar dizendo: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se dentro do seu ventre. Então, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Sabe, Isabel nem sabia que Maria estava grávida. Não tinha WhatsApp na época. Não tinha como ela ter ficado sabendo que Maria estava grávida divinamente. Não tinha como ela ter essa notícia, por quê? Porque não tinha como se comunicar, as comunicações eram por cartas. E provavelmente Maria, ao receber essa notícia, ela vai ao encontro da sua prima, que também estava grávida. Sabe, e o que acontece ali? Algo testifica dentro da vida de Isabel, dentro do ventre de Isabel, que havia chegado ali o Salvador. Em um dia comum, de repente, ela é cheia do Espírito Santo. Veja como a gravidez de Isabel passa a ser uma simples gravidez que podia ter acontecido em qualquer tempo, e passa a ser um propósito claro de Deus na vida dela. Passa a ser um propósito claro de Deus na vida dela. Agora pense comigo, Deus poderia ter enviado João Batista 10 anos antes, sim ou não? Teria uma diferença de idade de 10 anos de Jesus. Se João Batista tivesse sido enviado 10 anos antes, quando Jesus tivesse 30 e iniciasse seu ministério, João Batista estaria com 40. Ou, se João Batista tivesse vindo 20 anos antes, o que teria acontecido? João Batista com 50, Jesus com 30, está tudo bem, tudo certo. Mas não é isso que acontece. O que acontece com aquela mulher, com aquele casal, com Isabel e com Zacarias, é esperar no tempo certo, o cronos de Deus. Porque Deus então espera, pastor, o momento certo para que Jesus e João fossem gerados praticamente juntos. Por que Deus espera esse momento? Porque só quem aprendeu no tempo da espera, da dor, da humilhação, amadureceu o suficiente para receber o presente do céu. Só quem esperou, só quem passou pela humilhação, só quem amadureceu, só quem está pronto, pôde receber o presente do céu. E eu já disse aqui e vou repetir: presente sem responsabilidade presente sem responsabilidade não é presente. Presente sem responsabilidade é irresponsabilidade. E Deus é um Deus responsável. Ele cuida de todas as coisas. Sabe? E algo que eu aprendo com tudo isso, sabe o que é? Não existe processo de amadurecimento sem o tempo da espera e sem sofrimento. Não existe. Não tem como amadurecer se eu e você não passarmos pela moeda do céu. Eu e você seremos testados, eu e você seremos provados, as lutas virão contra a minha e contra a sua vida, mas isso é combustível para que eu e você sejamos maduros e suficientes diante da presença de Deus, entendendo que nós precisamos e dependemos dEle em todos os tempos. Faz parte do amadurecimento isso. E aqui eu entro no terceiro conselho. Prepare-se. Terceiro conselho para você. Prepare-se para ser testado. Quando você recebe algo de Deus, você será testado naquilo que você recebeu. Porque não existe promessa que seja cumprida sem nenhum teste.
Você já parou para pensar? Quem é mãe aqui vai se identificar. Que junto com a criança, quando a mãe é mãe pela primeira vez, junto com a criança, nasce uma mãe. Ninguém ensinou a mulher a ser mãe. Mas a hora que nasce é o instinto materno. E o que acontece ali? Talvez ela ouviu um aconselhamento da avó, da tia, da mãe, da irmã, de um parente, da vizinha. Agora tem até os conselheiros de parto. Tem muita coisa. Mas o processo de amadurecimento dessa mãe, sabe quando vai ser? Quando ela estiver sozinha com o filho. Ela e o filho. Porque ali é onde o filho chora e a mãe não vê. Onde as coisas estão apertadas, onde as coisas acontecem e não tem o que você fazer. Não tem o que você faça muitas vezes para fazer a criança parar de chorar. A minha esposa, eu vou contar uma experiência nossa. Minha filha sofreu por muito tempo com problema de refluxo. E por vezes eu chegava do trabalho, minha filha com 2, 3 meses, minha filha chorando e minha esposa chorando juntos. Ela chorava por ver a criança chorando e não conseguia acalmar a criança. Uma mãe estava sendo gerada junto com a criança, estava sendo formada, melhor dizendo, junto com a criança que havia nascido. E ali, nesse momento, é onde eu e você somos testados. A mãe é testado por conta da criança. Eu e você, muitas vezes, somos testados quando recebemos a promessa. Deus fez a promessa, nós recebemos ela. E nós muitas vezes seremos testados no processo. E também seremos testados depois que recebemos a promessa. Olha o que o texto vai nos dizer sobre Isabel e Zacarias. Lucas capítulo 1, versículo 59. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai. Qual era o nome? Zacarias. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe então: você não tem nenhum parente chamado João? Não tem ninguém na sua linhagem que se chame João? Então fizeram sinais para o pai do menino, para saber como que ele queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha. Zacarias estava mudo, desde o dia que ele encontra com o anjo. E para a admiração de todos, ele escreveu: o nome dele é João. E olha o que acontece na sequência, no versículo 64. Não foi 2 horas depois. Não foi 5 horas depois. Não foi 3 dias depois. Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Sabe o que o texto está dizendo para mim e para você aqui? O povo queria mudar o nome do menino, mas foi necessário o teste da obediência. Perceba, Zacarias só teve a sua voz restaurada após passar pelo teste de ficar calado, guardar o segredo. O teste do tempo. Esperou os 9 meses. E o teste da obediência. Você será testado. Para receber uma promessa de Deus, a concretização de uma promessa, você será testado. Você será testado no seu espírito. Você será testado na sua alma. Você será testado na sua fé. Você será testado no seu comportamento. Sabe o que eu vejo aqui? Para que a promessa de Deus se cumpra, o teste da sua fé e da obediência é inevitável. Você tem uma promessa de Deus, você tem algo no seu coração guardado da parte de Deus, é inevitável passar pela fase do amadurecimento, da obediência, do tempo, da fé testada.
É necessário passar por isso. E quando você passa no teste, Deus, além de cumprir a sua promessa, sabe o que acontece? Ele mostra para você como você cresceu em maturidade. Você aprendeu a esperar, você aprendeu a chorar no secreto, você aprendeu a orar, você aprendeu a se posicionar. Ei, e isso muitas vezes é mais valioso do que a promessa que você recebeu. A forma como você passa a lidar com as circunstâncias. Ei, e por mais que muitas coisas venham contra a minha vida e contra a sua vida, quando nós estamos maduros, sabe o que nós fazemos? Só sacudimos a poeira e seguimos para o alvo. Sabe por quê? Porque fiel é aquele que me chamou, fiel é aquele que te chamou. Quem está entendendo? Amém? Quarto conselho: seja confiável. Preste atenção nisso. Olha para mim aqui agora. Olha eu e minhas perguntas. Você está sendo fiel no que Deus te confiou? Você está sendo fiel naquilo que Deus já te entregou? É uma pergunta para mim e para você. Interessante é olhar a vida de João Batista e Jesus e observar como ambos são criados, como ambos são formados através daquelas duas famílias. Porque eles tinham um propósito claro naquele nascimento. Mas, além desse propósito claro que eles tinham no nascimento, o cuidado foi necessário. O cuidado familiar para que ambos atingissem esse propósito. Foi necessário que tivesse. A figura de Maria na vida de Jesus e Isabel na vida de João foram fundamentais para que eles alcançassem aquilo que Deus havia planejado e projetado para eles. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 80, que João crescia e se fortalecia no seu espírito. A Bíblia também vai dizer no capítulo 2 de Lucas que Jesus também crescia em estatura e conhecimento. Agora veja algo, isso não é só espiritual, isso é paterno e materno. Sabe por quê? Era necessário que eles ensinassem as crianças no caminho que eles iam. Era necessário que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque depois o texto nós vamos ler já. Vai dizer que ano após ano eles subiam a Jerusalém para sacrificar ao Senhor. Por isso um recado importante para mim e para você hoje aqui. Não desista do seu filho. Por mais que ele já seja crescido, já esteja numa fase adulta, não desista do seu filho. Ore por ele, consagre ele. Um recado para pai e para mãe aqui. Consagre ele, entregue ele nas mãos do Senhor. Sempre esteja orando pelos seus filhos. Até que ele se case. Sabe quem é a maior autoridade na vida de um filho? O pai e a mãe. Não existe pastor, não existe ninguém que tenha mais autoridade sobre a vida de um filho do que o próprio pai e a própria mãe. Aquilo que você fala para o seu filho, aquilo que você declara sobre a vida dele, tem muito poder. Cuidado com as palavras que você fala e relata e declara sobre a vida do seu filho, da sua filha. Sabe? E por isso eu encorajo você a trazer o seu filho, que ainda é pequeno, para a igreja. Traga ele para o mundo ok quando você vier para o culto. Deixe ele receber a palavra assim como você recebe aqui. Traga seu filho que é adolescente, jovem, para o Oxygen One. É importante porque o caráter dele está sendo formado a partir da palavra. Por mais que ele não queira vir, dê um jeito de convencê-lo a estar envolvido no meio da igreja. Sabe por quê? Se você não faz isso hoje, se você deixa ele crescer de qualquer forma, o que muitas vezes acontece é quando ele chega na fase adulta, ele não quer nem saber de igreja. Sabe por quê? Porque ele não foi ensinado. Ele não foi, muitas vezes, ensinado aqui a importância de estar reunidos como igreja. Quem está entendendo?
Outro conselho que eu tenho para dar para você, pai e mãe: não fuja da correção dos seus filhos. Sabe, a correção é necessária. Uma criança que não se impõe limites, com certeza ela crescerá insubordinada no seu futuro. Uma criança que não tem limites, ela não aprende a ter limites depois quando ela é adulta. É necessário que eu e você tenhamos essa consciência. Sabe, o que o seu filho se torna no futuro é muito de como a infância, como você forma ele na infância e como que ele se desenvolve quando ainda é criança. Quem está entendendo a mensagem? Muito do que ele se torna quando adulto é por conta do que ele passou na infância, da forma como você educou. Agora veja o que acontece com Isabel e com Maria. E o que eu aprendo com elas aqui? Ser herdeiro de uma promessa de Deus, não te isenta a necessidade de ser fiel àquele que te deu a promessa. Às vezes Deus dá-nos uma promessa e nós esquecemos daquele que nos deu a promessa, porque nós ficamos tão encantados com a promessa de Deus na nossa vida. E não é isso que acontece na vida de Maria, não é isso que acontece na vida de Isabel. Deus havia feito uma promessa do filho para elas, mas a função dos pais era que a promessa chegasse ao propósito que ela foi dada. Era necessário que os pais se posicionassem. E olhe só o que acontece em Lucas capítulo 2, versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, e se enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Os pais de Jesus iam, quando, igreja? Alguns dias. Todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Sabe o que está dizendo aqui? O compromisso de zelar por aquilo que Deus te entregou. O compromisso que eles tinham de zelar por aquilo que Deus já havia dado, Deus já havia entregado, era promessa de Deus concreta na vida deles, e eles precisavam cuidar disso. Ir a Jerusalém todos os anos estava nos dizendo algo, era a forma de mostrar algo para mim e para você, mostrar algo para a sociedade daquela época. Sabe o quê? Que Deus ainda continuava sendo o centro daquela família. A promessa foi só um detalhe que aconteceu na história, mas Deus continuava sendo o centro, independente do que estava acontecendo, independente se a criança estava crescendo, independente do que estava acontecendo, Deus continuava sendo o centro daquelas pessoas, daquela família. E aqui eu finalizo com o quinto conselho. A promessa é para você, o resultado é para outros. A promessa é para você e o resultado é para outros. Deus jamais vai trabalhar simplesmente no individual. Deus sempre trabalha numa pessoa olhando o coletivo. Talvez você receba algo da parte de Deus, mas algo que você precisa olhar é a sua volta e entender que Deus está falando para você a respeito do coletivo também. Qual é a forma, o que Deus quer usar a sua vida? Certa vez, Jesus disse que não houve profeta maior do que João Batista em toda a terra. Talvez quem olhasse a vida daquele homem pudesse olhar e dizer: meu Deus, o que é isso? Ele preparou o caminho para Jesus, para o Salvador. Muitos questionavam a sua forma de viver. Diziam: é um caniço que está no deserto. Outros diziam: quem é esse homem que come gafanhotos e tem uma mensagem dura para o povo? Mas esse homem, João Batista, foi fundamental para o ministério de Jesus. E aqui eu entendo claramente a respeito de algo. Se fosse nos nossos dias, talvez muitas pessoas questionariam: mas esse não era o prometido de Isabel e Zacarias? Olha o que ele se tornou.
Ele está lá no deserto, pregando uma mensagem meio estranha, comendo gafanhotos. Deus com certeza se enganou. Muitos diriam isso, olhando para a vida de João Batista. Se olhassem para Jesus, talvez dissessem o mesmo, assim como também disseram quando ele foi crucificado. Ei, se você é o Salvador, desce dessa cruz, salva-se a si mesmo e salva todos que estão aqui. As pessoas duvidaram de Jesus, pessoas duvidaram de João Batista. Mas algo eu aprendo com tudo isso. Os planos de Deus ainda continuavam perfeitos. Os planos de Deus ainda continuam perfeitos. E as mãos dele não estão encolhidas sobre a mim e sobre a sua história. Os planos de Deus jamais vão ser frustrados. João Batista veio, cumpriu o propósito que ele precisava cumprir. Jesus veio, cumpriu o propósito que ele precisava cumprir. A Bíblia não fala abertamente, claramente, se quando João Batista foi decapitado, a sua mãe ainda era viva, até porque ela era uma mulher avançada em idade. Mas Maria, quando Jesus é crucificado, ela está aos pés da cruz. Sabe o que eu aprendo aqui? Viver uma promessa de Deus vai exigir de você maturidade. Maria precisou estar madura para ver o seu filho crucificado. Maria precisou entender o propósito para qual Jesus veio, para ver ele crucificado e saber que o propósito era maior do que qualquer outra coisa. O propósito era muito maior, pois muitas promessas, e aqui eu trago para mim e para a sua vida, pois muitas promessas que Deus fez para mim e para você, não é simplesmente sobre mim e sobre você, é sobre o coletivo. Sabe, muitas vezes Deus te fez uma promessa de um filho, e eu declaro sobre a sua vida, esse filho irá abençoar gerações. Muitas vezes Deus te deu uma promessa de te fazer próspero, e essa promessa não é simplesmente para você ser próspero e desfrutar das bênçãos de Deus, não. Essa promessa é para que você abençoe outras pessoas. Muitos de nós recebemos uma promessa, sabe do quê? De defender a causa, muitas vezes de estar no meio de governos, no meio de pessoas importantes. E sabe por que Deus está te colocando nesse lugar? Para advogar a causa dos pequenos, para que você abençoe pessoas que estão à sua volta muitas vezes, os pequenos que não têm como se defender. Muitas pessoas receberam a promessa de ser um empresário. Sabe por quê? Para você abençoar outras famílias, e não só outras famílias, o semear em fé no reino de Deus. Deus tem dado condições a você, Deus tem aberto portas para você, Deus tem feito coisas que muitas vezes você nem acreditava nos seus melhores sonhos. Ei, mas isso não é só para você, é para você transbordar na vida de outras pessoas, é para que você alcance o maior número de pessoas. Por isso a mensagem de Deus para mim e para você hoje, para concluir, sabe qual é? Viva aquilo que Deus te prometeu, mas não se esqueça de onde Ele te tirou. Viva aquilo que Deus te prometeu um dia, mas não se esqueça da onde você saiu. Não se esqueça que Ele te tirou do monturo um dia. Não se esqueça que muitas vezes você não tinha o que comer dentro da sua casa, e Ele ainda foi a provisão, Ele ainda foi o seu sustento, Ele ainda foi o bom Pai. Não se esqueça. Sabe por quê? Porque é Ele quem faz da estéril uma alegre mãe de filhos. É Ele quem faz o pobre sair do monturo e se assentar entre príncipes e grandes. É Ele que diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que gerou, Ele ainda promete para mim e para você, e Ele não se esquece de nós. Por isso,
Não se esqueça da onde você saiu, da onde Deus te tirou e está te colocando. Feche seus olhos por um minuto.